Alô, meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor esteja com todos. Espero que todos os abençoados estejam participando ativamente das atividades em cada um na sua casa, ou seja, na sua igreja. Hoje a lição número 8 da nossa revista estará versando sobre a igreja e suas contribuições. Quando mexe no nosso bolso, a gente sempre toma aquele susto. Uns dão um pulo que não é brincadeira, não é? Mas vamos ver, à luz da Bíblia, o que o Senhor tem determinado, se é que tem determinado, sobre ofertas, dízimos e contribuições, tudo relacionado às finanças. Repetindo, a igreja e suas contribuições, a lição número 8 deste quarto trimestre do ano do nascimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O tema central está em 1ª carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 6, que diz: E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia em abundância também ceifará. Colocação mais do que lógica, altamente teológica do nosso apóstolo dos gentios. Quem semeia pouco, pouco vai colher. Quem semeia muito, muito vai colher. Isso em tempo normal. Não se trata aqui de tempestade, de chuva, de granizo ou de seca e tal. Vivendo em Cristo, eu coloquei da seguinte forma: foge da ciência exata, contribuir do pouco com amor e alegria, você terá seus bens multiplicados. Essa também é uma forma de cultuar ao Senhor. Por que eu coloquei desta forma? Porque uma vez um cidadão disse assim: como é que você vai conseguir explicar? Cidadão que tem 3, 4, 5 filhos, ganha pouco mais de um salário mínimo, com o custo de vida que nós temos, e ainda vai tirar 10% o dízimo para dar ao pastor da sua igreja. Isso está errado, dizia o cidadão. Eu disse: a controvérsia. Primeiro, o dízimo não é para o pastor nesta dispensação que estamos. No Velho Testamento, o dízimo, as ofertas eram todas para o sacerdote. Hoje não. Segundo, não é obrigado, não é lei. Nós estamos na graça do Senhor. Graça é um presente dado imerecidamente. E isto, se o cidadão quiser. Se não quiser também, não tem problema. O que eu não posso concordar muitas vezes é quando o titular da igreja, o responsável, chama o irmão que não dizimou de ladrão. Não, ele pode ser omisso, pode estar sendo negligente, agora ladrão não, porque ele não é obrigado e nem tirou de ninguém. A expressão de Zacarias em que vocês me roubam e tal, isto era da lei. Seria o caso hoje. O cidadão tem que pagar um imposto ao governo e não paga o imposto, ele vai cair na malha fina do leão. Mas vamos deixar um pouco mais para frente. O objetivo dessa lição é ensinar aos irmãos que devemos contribuir com dízimo. Vou colocar dízimo entre aspas, tá? Ofertas alçadas, com outros bens, que isto é semear, como ensinou, melhor dizendo, o apóstolo Paulo. Nossa lição está baseada em 2ª carta aos Coríntios, capítulo 9, versículos de 6 a 10, e Malaquias 3, de 8 a 11. Malaquias é aquele versículo que eu citei há poucos instantes: em que vocês me roubam, diz o Senhor. E ele mesmo responde: vocês me roubam nos dízimos, das ofertas, no hortelã e tal. Leiam em casa, como sempre eu recomendo, para que você possa ter
uma noção melhor. Somente lembrando Malaquias 3,8 que diz: roubará o homem a Deus? Essa pergunta é interessante. Como é que vamos roubar a Deus lá em cima? E ele diz: vós me roubais em dizer, e em que te roubamos? Diz o homem. Porque veja bem, como é que eu posso roubar a Deus? É a mesma expressão antropomórfica que Pedro usou para Ananias. Vocês não mentem ao homem, mentem a Deus. Vamos conseguir mentir para Deus, que som do mais profundo do nosso ser? Muito bem, então o Senhor mesmo responde: nos dízimos e nas ofertas alçadas. Você sabe que eu posso até adiantar mais. Tem crente que rouba ao Senhor nos horários de chegar no culto, nos dias de culto, que não participa, quando ele teve oportunidade de fazer e não fez. Isso é um erro. Atualmente, quando falamos sobre dízimos e ofertas nas igrejas, muitos crentes ficam por demais desconfiados, outros até ofendidos com as palavras do pastor. Tudo isso em decorrência de muitos escândalos que existem, têm ocorrido nesses últimos tempos, né? Mas um erro não justifica o outro. Não é pelo fato de um governo ter aprontado todas durante o seu período que a sociedade vai deixar de participar e cumprir com suas atividades. Não é pelo fato do dirigente da igreja ter subtraído ou usado mal os dízimos e as ofertas da igreja que você vai deixar de contribuir. Não, um erro, repetindo, não justifica outro. Aí vem a pergunta: devemos dizimar e ofertar? É claro que sim, mas algumas pessoas dirão: não, isso é coisas do Velho Testamento. Bem, que o dízimo e as ofertas já vêm do Velho Testamento é a mais pura verdade. Mas Abraão entregou o dízimo a Melquisedeque, você vai ler no Velho Testamento, no princípio, capítulo 14, versículo 11. E Jacó também prometeu entregar o dízimo, no mesmo livro, capítulo 28 e versículo 22. Só lembrando, Gênesis, livro dos princípios, ainda não existia a lei obrigando o cidadão a entregar os dízimos e as ofertas. Isto ocorreu do Êxodo para cá, quando já no Levítico o Senhor determina para o alimento, a manutenção da casa do Senhor. Muito bem, Abraão, depois veio Jacó e, repetindo, não era lei, era a fé. Repetindo, o Gênesis não era lei, era um tipo da graça cristã. Já se praticava lá no Gênesis sacrifícios de animais, holocaustos, já se guardava os sábados e, como vimos, já se praticava os dízimos, coisas que vêm há muito tempo. Muito bem. Cristo renovou as coisas, mas vamos ver com mais calma. Só para você pensar, você acha que o dízimo, 10%, é um percentual muito alto? Por quê? Da minha pergunta, é porque alguns impostos, como me parece o INSS, é 8%, e outros impostos são mais baixos aqui no governo. Muito bem. Essa pergunta me foi feita por um irmão na igreja. Aí eu falei para ele: pode ser alto para um e baixo para outro, dependendo de como. Todos nós sabemos que alguns países só tem uma taxa, um imposto, ou bem menos impostos do que aqui no Brasil, e usufrui com muita coisa oferecida pelo governo, enquanto aqui no Brasil são pequenas taxas, mas muitas taxas, que fica muito alto os tributos, e o retorno para a sociedade é basicamente nenhum.
Se Deus cobra de você, ou cobrava no passado 10%, ele devolvia muito mais do que isso. Mas vejamos um pouco mais. A lei e as ofertas. Esta prática foi incorporada à lei de Moisés em Êxodo 20, versículo 24, 22 e 29. Observe que esses mandamentos todos estão no Velho Testamento. Muito bem. E agora no Novo Testamento? As ofertas eram praticadas na Igreja Apostólica. É só você ler em Filipenses 4, de 10 a 19, 1 Coríntios 16, 1, e devem continuar com o crescimento da obra do Senhor. O Senhor Jesus, dando instruções aos seus discípulos, ensinou assim, Mateus 5, 23 e 24 e Lucas 21 e 4. Leia em casa com calma, que você vai ver. Não é uma lei para a eclésia, mas devemos fazer crescer o reino de Deus. Como que hoje precisa desta contribuição? Vejamos, quando a lei obrigou o povo a entregar o dízimo, os sacerdotes com toda a tribo de Levi ficavam à disposição do tabernáculo, do templo, e eles não tinham nenhuma outro tipo de trabalho, nem como conseguir dinheiro. Eles deveriam ter tempo integral para a obra do Senhor. Aí vem outro questionamento que a pessoa faz. Então vamos ficar pagando salário para o pastor? É claro, se ele tem um tempo exclusivo para a igreja tem mais que remunerá-lo. Agora, é claro, dentro da renda per capita da igreja, seria mais ou menos assim. Se o cidadão está numa igreja, vamos dizer no plano piloto, lá no setor de ministério, lá no setor sul, com uma alta classe, ganhando altos salários, seria certo o pastor daquela igreja do setor de mansões ganhar 2, 3, 4 salários mínimos? Que não é nem a metade do dízimo de um dos seus membros? Não, ele tem que ganhar alguma coisa compatível com o nível do seu rebanho, para ter também o que oferecer quando um dos seus membros, das suas ovelhas, for à sua casa. O que não pode e deve ser evitado, não é que não possa, acontece, mas deve ser evitado um pastor ganhar muito mais do que todos os seus membros. Ele tem que ser uma coisa muito bem pensada nesse caso. Agora, que é certo ele receber? Muito bem. As ofertas, elas na época, como eu disse, era só para os sacerdotes. A igreja apostólica e primitiva, elas recebiam também doações, ofertas e dízimo. No entanto, não tinham os templos com a ostentação que tem hoje. Se você olhar por aí, você vai ver que tem igrejas que só o equipamento de som da igreja custou 15, 20, 30 mil reais para agradar melhor aos seus membros. Os bancos são confortáveis, cadeiras hoje confortáveis, uma iluminação ótima, tudo isso custa dinheiro. Para quê? Para dar conforto a você durante aquele tempo que está cultuando. E isto vai dinheiro, vai gastar, tem um custo, e vai sair de onde? Dos cofres do Estado? Nem pense nisso, somos nós que temos que contribuir. Certa vez eu estava dirigindo uma igreja, estávamos em construção, mas quando a construção começa é ruim, tanto dinheiro entra como é somente em ferro, concreto, cimento e tudo dentro do chão. O membro dá 2, 3 meses aquela contribuição e diz assim: pastor, eu digo que é da igreja, está tudo aí dentro dos buracos, não vê nada.
não vê nada, fazendo o alicerce, para depois começar realmente a aparecer o trabalho e o fruto daquilo que está sendo empregado. Não entregue seu dízimo esperando no outro dia receber aquela bênção que está em Malaquias, e depois fazei provas de mim. Repetindo, isso era coisa lá do Velho Testamento. O cidadão entregava o dízimo, as ofertas, para manutenção da casa de Deus, dos obreiros, era do sumo sacerdote, aquele que fazia limpeza no templo. Todos eles tinham que ter tempo integral àquela obra. Hoje, cada um tem a sua atividade. Daí, mudou muito. Repetindo, a igreja primitiva e apostólica, eles não tinham templo ainda, mas assim mesmo o que recebiam, dividiam com os demais. Hoje, meus irmãos, é preciso você contribuir, porque as bênçãos dos dizimistas e as ofertas são grandes. Eu digo que é uma conta que a matemática não explica, até porque milagre não tem explicação, não tem lógica. Cidadão ganha pouco com uma porção de menino e abraça. Uma mulher chata, fecha aspas, que quer tudo dentro de casa e ainda vai tirar o dízimo. É por fé. Se ele não tem fé, minha sugestão, me desculpe os colegas, é melhor você não entregar. Entregar o dízimo, para depois ficar cobrando ao pastor, porque eu tenho, porque eu fiz, porque... Não. O dízimo, depois que você entrega na casa do Senhor, deixa de ser seu. É de competência da administração o que Jesus chamou no Apocalipse, o anjo da igreja. Se ele, vou repetir, estiver administrando mal, não é problema seu, é do dono da obra, do dono da seara. Nosso dever é de contribuir. Muito bem. Todos os dizimistas esperam as bênçãos do Senhor, afirmando que o Senhor é justo e fiel e vai abençoar. Aí perguntamos: o irmão, você é fiel ao Senhor? Seu dízimo é integral? Isto é, de tudo que você recebe ou somente do líquido? Olha, essa parte aqui é interessante, porque eu coloquei. O irmão chegou e disse assim: olha, hoje o meu dízimo é só de X. Eu digo: rapaz, você está ganhando muito pouco, o que está acontecendo? Eu conhecia ele, funcionário de um tribunal superior e tal. Ele disse: não, é porque eu tenho muitos empréstimos e quando chega na minha mão, no banco, é só isso daí. Eu tenho pena de você, eu lamento. Aí ele disse: mas está certo, eu estou entregando tudo que eu recebo. Não, a gente recebe, tudo bem, mas que está certo, não. Porque quando você fez os empréstimos, estava, claro, cheios de conta, pagou, claro, suas contas, não dizimou do empréstimo. Agora recebe com desconto do empréstimo e vem dizer que não, aí ele começou a criar casa. Eu digo: meu irmão, é o seguinte, o dízimo não é meu. Enquanto está na sua mão, é seu. Depois que é entregue aqui, é do Senhor. Se você quiser entregar, bem. Se não quiser, também, por mim, não tem problema nenhum. Porque quando você entrega, meu irmão, o dízimo, o abençoado será você. Independente do que o administrador, o anjo da igreja, o pastor, venha a fazer com os dízimos. Porque aqui somos dispenseiros, mordomos do Senhor, e na qualidade de dispenseiro ou mordomo, temos o dever de cuidar da obra do mestre. Isso tanto na limpeza do templo, que é preciso comprar material, precisa pagar alguém que faça esta obra, e como eu disse, energia, telefone, água, e tudo isso
é uma despesa, além de evangelizar, que muitas vezes as despesas da igreja são tantas que quase não fica para o evangelismo. Missão, então, aí é que é difícil, né? Vivemos um momento de plantio, de semear. Quanto mais o crente semear, plantar, mais vai colher, como diz o apóstolo na sua segunda carta aos Coríntios. Você quer ser abençoado? Dizia. Eu vou dar uma posição minha. Ninguém, eu não sou o dono da verdade. Eu sou filho daquele que é a verdade. Quando eu dirigi a igreja, certa vez eu falei para os irmãos, eu recebo não, como nunca, digo aqui diante de Deus e de todos, nunca recebi dízimo assim, você me entrega seu dízimo, não. Muitas vezes o crente chegou e disse, eu vim entregar o meu dízimo, o tesoureiro está bem, me entregue a ele, por favor. Por quê? Não é minha atribuição, tenho um tesoureiro para isso, e é bom que ele mesmo faça, entregue. Agora, depois, o que vai acontecer já é outra coisa. O que acontece muitas vezes também é que o irmão contribua com alegria e não é reclamando, porque quanto mais você contribui, melhor, mais você vai receber. Então vou continuar o que eu falei na igreja. Quando o irmão entrega o dízimo na igreja, eu falo para o tesoureiro, registre como dízimo, mas na verdade, vou repetir, posição minha, se você está com dificuldade esse mês de tirar 10%, tire 5, 6, 3, mas entregue. Porque quando Deus te abençoar e você tiver possibilidade de entregar 15, 20%, também não enrole. Dizer que não, é somente 10%. Eu tenho conceito meu, pessoal, que a terminologia de 10%, dízimo, 10%, deveria ser abolida na nossa atual conjuntura financeira eclesiástica. Porque dízimo é 10%. Se eu é 10%, eu não preciso dar 12, 15%, é 10%. Também fica chato eu dar 8%, 3%, 5%. No entanto, é uma contribuição para a obra do Senhor. E quanto mais contribui, mais o Senhor vai te recompensar. Perorando, é com muita tristeza que às vezes encontramos irmãos murmurando de ter entregue o dízimo ou não aceitando essa doutrina. Lembre-se, meu querido irmão, Cristo se ofereceu, se ofertou, Ele deu sua própria vida para nos garantir a vida eterna. Nossa salvação não foi adquirida com ouro ou prata, como descreve o irmão Pedro na sua primeira carta, capítulo 1, versículo 18 e 19. Contribua, que você não vai se arrepender. Experiência própria. O cidadão, o crente, deixa de dizimar, aparece uma série de problemas, independente do que ele esteja fazendo. Com aos trancos e barrancos, ele dizima e vai acontecendo coisas e coisas, de repente, que vai dando tudo certo e vai aparecendo dinheiro e solução para tudo. Lembrando que aquele que trabalha no teu intelecto, vai te dar orientação, sugestão e colocar em tua vida um plano que vai resolver problemas financeiros. Que Deus te abençoe mais e mais. Lembrando, se você tiver tempo, se lembrar e achar, não, se achando ou não, se lembrar, 1 minuto de oração, só eu vou orar hoje pelo Nicodemos. Deus te abençoe mais e mais, até a próxima semana, quando estaremos comentando sobre a igreja e seus sacramentos. Repetindo, semana que vem, a igreja e seus sacramentos. Shalom.